Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 15 de fevereiro de 2022 e este é o vídeo 66. O assunto desta feita é a veracidade da Bíblia. Vamos seguir este roteiro aqui, uma introdução à origem sobrenatural da Bíblia, o cânon da Bíblia, os argumentos, vamos ver alguns, o testemunho da ciência e uma conclusão. Então, muitas pessoas não querem crer em Jesus e na sua obra de salvação. Por isso, elas colocam em dúvida a veracidade da Bíblia, pois gostariam de interpretá-las de outra maneira, mas ninguém conseguiu até hoje. Continuamente são encontradas novas provas que confirmam a exatidão dos relatos bíblicos. Estou me referindo aos rolos do Mar Morto. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver então a origem sobrenatural da Bíblia. De Adão até Moisés, então olha só, não havia nada escrito de Adão a Moisés. Então antes, Deus se revelava verbalmente. De Adão a Moisés passaram-se 2.500 anos. A revelação verbal de Deus foi transmitida inicialmente por Adão, que viveu 930 anos, e este passou às gerações seguintes, até chegar a Moisés. Um exemplo disso é a oferta de Caim e Abel, Gênesis 4, versos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, Deus ele não é injusto. Então, por que ele se agradou da oferta de Abel e não da de Caim? Havia instruções transmitidas verbalmente de como tinha que ser a oferta. Então, Abel obedeceu as instruções, seguiu direitinho as instruções recebidas de seu pai, e Caim não. Então, aqui tem a ver com o coração de Abel, né? Aquele coração voluntarioso, e também a gente percebe que Abel trouxe das primícias, primeiras crias do rebanho. Então, houve um sacrifício, né? Ele matou, tá? Ele matou um animalzinho e trouxe as partes gordas. Então, aqui havia instruções que tinha que ser assim, tanto é que Deus aceitou. Já o Caim, se a gente ler mais para frente, ele trouxe do fruto da terra, ou seja, ele não sacrificou o animal. Então a gente deduz que havia instruções dadas por Deus a Adão e Adão deu a seus filhos, sendo que Abel seguiu direitinho e o Caim não. Vamos ver agora, não há evidência de que houvesse alguma revelação escrita antes de Moisés. Então não tem evidência nenhuma. E por isso Deus ordenou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 17, verso 14, a primeira parte. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial. Então aqui, a partir daqui, Deus está mandando que se escreva. E antigamente não tinha os livros como temos hoje, né? Era rolos. Aqui, ó. Foram escritos em materiais como couro, papiro. Papiro é feito do caule de uma planta, né? Então era feito com esse formato aqui, ó, os rolos. Então, antes de Moisés, não havia nenhuma instrução de Deus para que escrevesse. E aqui nós temos uma foto da Bíblia de hoje, né? Então, conforme nós temos, né? Inclusive eu tenho uma aqui. Essa aqui é a Bíblia na linguagem de hoje. Mas antigamente não, era naquele rolo mesmo. Aqui a Bíblia Sagrada, a letra grande. Então, hoje tem várias formas, vários formatos, melhor dizendo. A revelação de Deus, olha só, a revelação de Deus. É impossível negar a existência de Deus diante da beleza da criação. O Salmo 19, eu não vou ler todo não, mas só o comecinho, que é o Salmo de Davi. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Na outra versão fala, os céus declaram a glória de Deus. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. Cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu
se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Ou seja, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Não tem como negar que existe, né, um Deus. Mas, por causa da incredulidade do homem, Deus resolveu revelar-se por escrito. Que a gente viu, né? Ele chamou Moisés e falou: escreve isso num rolo. Essa revelação escrita, também chamado de a Escritura, vem de escrita, não anulou a revelação natural de Deus e ainda propiciou ao homem uma terceira revelação de Deus, a pessoal. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, na pessoa de Jesus Cristo. Outra prova também da origem sobrenatural da Bíblia são as profecias do Antigo Testamento. A revelação escrita anunciavam uma revelação pessoal de Deus, que foi feita através de Jesus Cristo. Então, olha João 1,14. O evangelista João escreveu: aquele que é a palavra, essa aqui é a versão NVI, tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, Deus tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A parte acha diz tudo. Aquele que é a palavra, ou seja, Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Ele se tornou homem como nós. Os escritores também testificam da origem sobrenatural da Bíblia. Então a Bíblia ela foi escrita num período de 1600 anos por 40 autores distintos, culturas diferentes e em épocas diferentes. Entre eles nós encontramos reis, por exemplo, Salomão, Davi eram reis, pastores, o próprio Davi foi pastor de ovelhas, fazendeiros, médicos, Lucas era médico, copeiros, soldados, lavradores, poetas, Davi era poeta, Salomão também, estadistas, pescadores, aqui entra o caso de Pedro, né, com seu irmão, etc. Então Deus usou esses homens para entregar ao mundo uma só revelação, o plano da salvação. Então a gente viu no estudo das dispensações, né, que o homem pecou. Não era para o homem morrer, era para viver eternamente, mas ele não passou no primeiro teste, ele pecou. Então Deus ele trouxe o plano B, ou seja, o plano da salvação, que veio através de Cristo. Vamos falar um pouco do cânon da Bíblia. A palavra cânon é empregada para significar aquilo que é conforme a regra ou medida. O cânon da Bíblia é a seleção rigorosa de todos os escritos de acordo com uma regra autorizada, para distinguir os livros inspirados dos não inspirados. A autoridade dos escritos era evidenciada pela inspiração divina contida neles. Então, de acordo com o que estava escrito, os estudiosos definiam se aquilo era inspirado por Deus ou não. Eu peguei também na internet esse texto aqui que eu achei interessante. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 do Novo. São 1.189 capítulos e 31.000 versículos. A coleção dos livros inspirados é chamado, a partir do século IV d.C., de cânon. É uma palavra que nos primeiros séculos do cristianismo significava norma, regra de fé e da verdade. Então, esse vocábulo cânon, ele é descendente do grego e do latim, de uma palavra semítica que significa cana. No hebraico é cané. Por ser longa, ou seja, a cana, né, por ser longa, fina e reta, a cana pode ser usada para medir, como hoje usamos o metro. Por isso a palavra para cana veio a denotar uma vara de medida e depois, por extensão metafórica, né, uma regra, um padrão, uma norma. Daí por isso que vem a palavra cânon, né, porque vem de cana. Ela era usada como uma regra, um padrão, uma norma. Agora os argumentos. Aí que acontece. As profecias. A Bíblia é o único livro que apresenta legítimas profecias, autenticadas pelos acontecimentos históricos posteriores. Vejamos algumas. O nascimento do Messias, né, o Emanuel, que é Deus conosco. Isaías, 740 anos antes de Cristo, já profetizou o nascimento de Cristo.
Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. A virgem aqui é a Virgem Maria. Isso aconteceu, 740 anos depois. Cristo nasceu. E aqui no Novo Testamento, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 23, está reafirmando: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Aqui o anjo Gabriel: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Outro argumento: a fuga para o Egito foi predito em Oséias 11:1. Oséias também é do Velho Testamento e se cumpriu em Mateus 2:14 e 15. Olha o que diz Oséias: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, do Egito ele chamou Jesus, que era um bebê. E agora vamos ver Mateus 2:14. Então, ele se levantou, no caso, José se levantou, tomou o menino, no caso Jesus, e a sua mãe, Maria. Durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, porque Herodes queria matar o menino. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui, do Egito chamei o meu filho. Então essa profecia de Oséias cumpriu-se também aqui em Mateus. Outro argumento: a correlação entre o cordeiro sacrificial e Jesus. Então, no Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado lá no altar do holocausto, aquele negócio todo, derramava o sangue. E quando Jesus estava vindo, João Batista viu de longe e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, aquele Cordeiro é um tipo de Cristo. Então havia uma relação entre aquele Cordeiro e Jesus. Outra relação entre o maná que caía lá no deserto e Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Então aquele maná era o alimento deles, e Jesus hoje é o nosso alimento. Eu não vou ler, a gente nem colocou aqui. Outra coisa, as vestes repartidas. Salmo 22:18 foi profetizado que as vestes seriam repartidas. E João, no Novo Testamento 19:24, confirma. Aqui é o Salmo 22:18. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. É uma profecia aqui do salmista. Cumpriu-se aqui, em João 19:24. Não a rasguemos, o soldado falando. Disseram uns aos outros: vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Então foi profetizado aqui e se cumpriu aqui. Ou seja, a história comprova a veracidade da Bíblia. Então, os ossos do Messias não seriam quebrados. Foi profetizado no Salmo 34:20 e o cumprimento está em João 19:36. Também nós não vamos ler. Outra coisa, Jesus alegou o cumprimento da profecia de Isaías 61:1 e 2. Tá? Então ele falou assim: hoje se cumpriu esta profecia que acabais de ouvir. Isaías. Eu vou ler aqui, já que eu pulei aquele lá, dá tempo da gente ler isso aqui. Isaías 61:1 e 2. Está aqui. O Senhor Deus me deu seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação dos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, na linguagem de hoje, Essa profecia também de Isaías, 740 anos de Cristo, se cumpriu aqui. Então Jesus falou, agora em Lucas 4:21, hoje se cumpriu esta profecia que acabais de ouvir. Essa aqui que estava sendo lida. Outro argumento é a afirmação do apóstolo Paulo, que declarou: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Os textos. Os originais são chamados manuscritos originais e são isentos de todo e qualquer erro, porque foram inspirados por Deus. Ele nunca
iria inspirar um homem a escrever algo errado. Então, tudo que Deus inspirou os homens, no caso Isaías, Jeremias, Davi, é correto. Alguns erros ou dificuldades na tradução são encontrados em nossas traduções, mas são banais, ou seja, são irrelevantes e não ferem a integridade nem modificam a verdade revelada, porque ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. E principalmente do hebraico e aramaico tem palavras que não há correspondente no português. Então, os tradutores, eles aproximaram, como o João Ferreira de Almeida, né? Mas, aos pouquinhos, né, os estudiosos, os especialistas no hebraico, no aramaico, no grego, eles estão corrigindo. Mas são coisas que não afetam a veracidade da Bíblia. Agora, o testemunho da ciência. A Bíblia declara que a Terra é redonda, em Isaías 40, 22, e que o nosso planeta está suspenso sobre o vazio no ar, está lá em Jó 26, 7. E a ciência concorda. Olha o que diz lá em Isaías 40, 22. Ele, Deus, é o que está sentado sobre o círculo da terra. Círculo é redondo. Cujos moradores são para ele como gafanhoto, ou seja, nós somos minúsculos para Deus. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha como Deus é grande. E aqui também, Jó 26, versículo 7. Ele, Deus, estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. E hoje não é novidade, né? Antigamente era mais difícil de entender, mas hoje é tranquilo, porque o homem já foi à Lua, já foi, né, para o espaço, tem aquela espaçonave, né? Aquela nave espacial internacional, está girando sobre a Terra. O coronel Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro, ele também foi para o espaço, de lá fotografou a Terra, então dá para ver que a Terra, na verdade, ela é esférica, né? Ou redonda, como queira. Então a ciência comprova, e hoje tem as fotos, né, dos satélites, de que a Terra realmente ela é redonda e está suspensa sobre o nada, sustentada pelo poder de Deus. Agora, a prova inconteste da veracidade da Bíblia está na própria Bíblia. E nós devemos estar vacinados, né, entre aspas, para não sermos levados por ventos de doutrinas soprados pelos falsos mestres. Então, de vez em quando aparece um falso mestre aí dando uma falsa interpretação, uma interpretação errada da Bíblia. E se a pessoa não tiver base bíblica, a pessoa acaba indo. Que a Bíblia fala, levado por ventos. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo 3, eu vou ler o verso 15, 16 e 17. Paulo instruindo o seu discípulo Timóteo, que era o seu filho na fé. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, no caso, o homem de Deus. Então, o desejo aqui de Paulo, também o desejo do Senhor, é que nós sejamos homens e mulheres de Deus, aptos e preparados para toda boa obra. Então, é isso que eu tinha para hoje, né? Falar sobre a veracidade da Bíblia. O maior best-seller de todos os tempos, é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido. E certa feita, Lavoisier, ele disse que ele detinha num prazo, lá em tantos anos a Bíblia será um livro esquecido. O que aconteceu? A residência, ou seja, a casa onde ele morava, hoje é o Museu da Bíblia na França. Tá? Você vê que ninguém pode com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você gostou, deixa o seu like. E para ver este vídeo e outros, você digita lá o meu nome, Joel Martins da Silva, CJC, no YouTube. Aí você tem esses 66 e tem mais 65 vídeos que eu lancei. Desde o ano passado, não, desde 2020, que eu venho gravando vídeos. Já são 66 vídeos. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.